bem, estamos de volta com o programa Tudo a Ver nesta tarde. Aqui ao meu lado a Marisa, do Conselho Tutelar de Bragança Paulista. Prazer em recebê-la, uma boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, Mariana, o prazer é sempre meu. Que bom, vamos falar um pouquinho, né, do que é o Conselho Tutelar, né? Qual é o atendimento que o Conselho Tutelar presta em Bragança Paulista? Mariane, o Conselho Tutelar hoje, ele já existe na maioria dos municípios, inclusive do Brasil. Isso é um avanço muito grande, né? Com a Lei Federal 8.069 de 90, ele foi caminhando, engateando, agora está com os seus passos, já consegue andar um pouco mais. Com os benefícios da lei agora, 12.696, que garante para a gente os nossos direitos trabalhistas, o que nós não tínhamos antes. Então, revigora e você tem um pouco mais de vontade de trabalhar. Não é pelo dinheiro, porque o Conselho Tutelar é um trabalho árduo, ou você se dedica, ou você vai embora. Ou você gosta do que você efetivamente faz, ou você vai embora, não tem meio termo. Então, para mim, é a grande paixão de minha vida. 12 anos já, Marisa? Essa é a minha quarta eleição, né? Eu fui suplente, eleita, reeleita, e agora em 2011 eu fui eleita de novo. Então sempre que eu posso eu volto, porque eu gosto muito. Eu não sei até quando vai durar, mas eu vou caminhando, Mariana. Não, com certeza. Agora, desses 12 anos que você está dentro do Conselho, nesse período, mudou muita coisa nesses anos? Ah, mudou, sim, mudou. Em 2001, eu acho que não só para Bragança, como para todos os outros lugares. Eu tive época de não ter combustível para atender, para fazer os nossos atendimentos. Eu tive época de ganhar salário mínimo, por exemplo, de não ter estrutura, de não ter lugar para todo mundo trabalhar. E hoje, com a graça de Deus, e também com o empenho do governo federal, com a lei, e do nosso governo, do município, que teve que se adequar à lei, sim, e fez por isso, então hoje a gente consegue trabalhar com mais vontade, mais dinâmico, os encaminhamentos, alguns encaminhamentos fluem mais, outros esbarram porque não depende de outras pessoas, mas para 2014 um avanço muito grande. Olha que bacana. Muito grande. Bom, qual é o atendimento hoje para as pessoas entenderem um pouco melhor sobre o Conselho? Bom, eu acho muito legal. Ele atinge qual? É pertinente essa sua pergunta. O Conselho Tutelar, ele funciona para medida integral de proteção à criança e adolescente. Então, criança sempre de 0 a 12 e adolescente de 12 a 18, sim? E nós atendemos lá. O Conselho Tutelar, como ele trabalha na medida de proteção, todo e qualquer direito violado é encaminhado para o Conselho e o Conselho faz seus encaminhamentos. Um exemplo? Por exemplo, violência sexual, maus tratos, evasão escolar, encaminhamentos para psicólogo, para psiquiatra, para a rede de saúde, para a rede de educação no geral, para a rede de assistência social. Então, o Conselho Tutelar, ele tem atribuição de requisitar os serviços. E a gente vem trabalhando e querendo conquistar realmente o mercado com isso. Porque muita gente acha que o Conselho Tutelar, ele vem para dividir atribuições com outras pessoas. E não é isso. Eu requisito o serviço. E esse serviço precisa ser contemplado. Não é um favor que o Conselho pede. Eu não quero ser vaidosa, mesquinha, prepotente aqui. Esse não é o meu papel. O meu papel é dizer que o Conselho Tutelar, ele atende por uma lei federal 8.069 de 90, e ele tem o poder de requisição. Requisitar o serviço é fazer com que o outro lado atenda. Se ele não conseguir atender, que ele conte porque não atendeu. E se não chegar a nenhum denominador, eu tenho a obrigação de informar o Poder Judiciário. É assim que funciona o Conselho Tutelar. Criança que não vai para a escola e, de repente, a mãe está ali no conforto da casa. Como que é toda essa área? Olha, eu sempre falo nas minhas reuniões assim, ó. O município, ele tem a obrigação de oferecer a vaga. O Estado, ele tem a obrigação de oferecer a vaga. A criança ou adolescente tem a obrigação de estudar. Ela não está fazendo um favor para o Estado de ir para a escola, é obrigação. O artigo 101 do Estatuto, ele fala muito claro, obrigação e frequência obrigatória de matricular o seu filho ou pupilo na rede municipal e estadual de ensino. Então, com o Estatuto da Criança, ele fez com que os pais tivessem mais responsabilidade. Ele veio para acabar com o Código de Menores, que era uma loucura e que não devia ter existido nunca, e veio para a proteção. Então, as crianças, eu faço atendimento hoje, que criança com 8, 9 anos,
resolve dizer para a mãe que não vai para a escola e ponto. E a mãe diz, eu não sei o que eu faço. Se a senhora não consegue lidar com o filho da senhora de 7, 8, 9, 10 anos, a senhora imagine quando ele tiver 14, 15. Não vai conseguir. E elas, Mariane, eu queria deixar muito claro que elas atribuem, elas ou eles, ou os pais, ou a sociedade, quem quer que seja, atribuem a responsabilidade de filhos para o Estado. E essa responsabilidade não é do Estado. Essa responsabilidade é de pai e mãe. A Constituição é clara, é um tripé. Pais, sociedades, Estado. Nós estamos aqui, ó. Então eu não tenho, não consigo cuidar, eu lhe entrego. Não foi para a escola, eu quero lhe entregar. Meu filho está usando droga, eu quero lhe entregar. Meu filho chega na madrugada, não sei o que eu faço, quero lhe entregar. Ah, eu surrei, eu bati, não podia ter batido porque o estatuto, o conselho protege. Não. O que o estatuto diz é o seguinte, que você precisa educar o seu filho. Acontece que ele aprontou, pintou com você uma vez, 2, 3, 4 e você achou lindo. Na 10ª vez você não acordou bem, você teve uma discussão e seu filho fez para você o que ele fez a vida inteira. E aquele dia você resolve espancar. E quando você espanca, essa denúncia é oferecida e chega até o conselho. Então, assim, eu tenho algumas mães que chegam para mim e dizem, eu fui chamar a atenção do meu filho e ele disse que ia chamar o conselho tutelar. E por que a senhora não chamou o seu filho e não trouxe até aqui? Quero dizer que o conselho atende por uma medida de proteção, não de punição. O conselho é algo de proteção, não é de punir a criança ou adolescente. Esse papel de punir é papel de polícia, é papel de repressão, é papel de juiz da infância ou qualquer outro juiz que faça a sua medida socioeducativa e não a do conselho tutelar. Deixar bem claro isso, né? Eu quero deixar muito existem claro. Grandes mitos e verdades, né? Muitos. Então, eu quero que o conselho faça isso. Eu tenho uma menina aqui na escola, que ela está quebrando a escola, eu quero que você venha aqui chamar a atenção dela. Eu não tenho esse papel, o conselho não é babá. O conselho é um órgão autônomo. É um órgão que atende, que se não fizer o que tem que fazer corretamente, responde apenas ao juiz. Não é ao vereador, não é ao prefeito, não é à secretaria, não é para você. Não é, a sociedade elege o conselho tutelar. Porque o meu cargo é eletivo. As pessoas foram lá e votaram em mim. E eu não estou lá 4 mandatos à toa, porque eu tenho reconhecimento do meu serviço. A minha colega Helena tem o reconhecimento do serviço dela. A Netânia, a Simone e a Leda estão pela primeira vez, mas elas têm vontade do serviço. Então não foi assim à toa. Então eu faço um atendimento, Mariana, isso às vezes me entristece muito. Como a semana passada, eu fiz um atendimento e alguém disse, você tirou os meus filhos de mim. Eu não tomo banho, troco de roupa, faço a minha maquiagem e chego na minha mesa, abro a minha bola de cristal e digo, hoje vou na casa da Mariane buscar o filho dela. As pessoas denunciam. O seu vizinho te denuncia. O Disque 100 funciona para isso. O telefone do conselho toca. Eu não acho bonito alguém e vou na casa da pessoa, porque eu resolvi imaginar que lá está acontecendo alguma coisa. Então isso eu queria deixar muito claro, porque eu andei ouvindo umas conversas que o conselho é arbitrário, que o conselho pega, em vez de pegar criança de pessoas que usam droga, que estão na rua, vai pegar de mãe que trabalha, de mãe que não sei o que. Bom, mitos e verdades, como você disse. Ninguém chega lá, e se chegar também eu não posso contar, porque as crianças e adolescentes são protegidos pelo segredo de justiça. Então não é tudo que se sai. A gente sofre com os atendimentos, a gente sofre com a causa da mãe, com a causa do pai, eles amam também, eu tenho certeza disso, mas o amor é torto. Não é um amor de correção, é um amor que resolveu ter e resolveu sair. Eu sei que mãe precisa trabalhar, Mariane, eu sei que pai precisa trabalhar, eu sei que infelizmente a gente não tem contraturno escolar, eu sei que as creches são atendidas até os 3 anos de idade, nós temos 4 contraturnos. Agora, se Deus quiser, ainda deve ficar um pouco melhor. Colibri, a Comunidade da Graça, o ECOA e o Santo Agostinho, que atende algumas crianças também num outro projeto. Então, nós temos 4. E eu não consigo atender a demanda desses 90, 70 mil crianças e adolescentes que tem em Bragança. Eu sei que criança não tem um lazer, não tem um esporte, existe fila. Eu sei que eu tenho criança e adolescente, preciso de departamento médico, eu não tenho psiquiatra. Agora que a rede começa a acertar algumas coisas, mas enquanto isso elas estão perecendo, elas estão sofrendo com a falta de serviço.
Então, o conselho é um órgão fiscalizador. O conselho, por isso que ele é autônomo, por isso que ele não tem vínculo com o legislativo, por isso que ele não tem vínculo com o executivo. Ele tem um vínculo com o judiciário, porque apenas o juiz da infância, eu vou repetir, que rever o serviço do conselho tutelar a quem tenha legítimo interesse pela parte. Apenas isso. Então, o conselho está à disposição para que você procure, para que você converse. Eu estive conversando esses dias com o juiz da infância, ele falou, Marisa, explore um pouco mais a mídia, faça com que as pessoas entendam o que é o conselho tutelar. É um órgão, Mariane, de apoio. Eu atendo mães em caminho para a saúde mental, eu atendo mãe em caminho para setor de psicologia, para serviço se eu tiver. A gente tenta acolher essas mães, acolher essas crianças. Eu hoje, com algumas comunidades terapêuticas que têm um registro no Conselho Municipal da Criança e Adolescente, a gente faz internação para adolescentes que fazem uso de substância psicoativa, química, de maconha, crack, cocaína, vamos falar o português, claro, sim? E aí essa criança, esse adolescente, vai para uma medida de internação, mais adolescente, criança super pouco. Mas tem uns meninos com 10, 11 anos que já estão indo para esse caminho. E aí a clínica trata esse adolescente por 6 meses. Quando o adolescente retorna para a família, o convívio é o mesmo. A família continua com aquela estrutura falida, ou não consegue ir para frente. Então, o adolescente lutou a vida inteira, mas voltou para casa, o pai continua fazendo uso de álcool, ou a mãe faz uso de álcool, ou o irmão faz uso de álcool, ou é de pais separados, ou não concorda com o que o padrasto faz, ou não concorda com o que a madrasta faz. Quer dizer, tudo que tentou recuperar, perdeu de novo. E a gente perde o adolescente dentro da casa, Mariana. Até porque chega ao extremo, né? A Chega gente ao vê extremo. nas grandes mídias aí que é pouco para chegar ao extremo, Não, né? é muito pouco. O mercado, infelizmente, ilícito hoje é muito fácil e muito farto. Né? As pessoas traficam com a maior facilidade, assim, na tua cara. Os valores acabaram. Hoje você não tem mais valor de família, você não tem mais valor de irmão, você não tem mais valor de absolutamente nada. Eu conheço casos e vários, e de filho falar com mãe como se estivesse falando com um colega da escola. Eu sei também que a mãe e o pai precisam se adequarem, porque hoje nós vivemos um outro sistema. Nós vivemos num sistema de tecnologia, num sistema de mídia avançada, né? Hoje você não consegue conversar, não tem mais tempo se abusar de almoçar com teu filho. Todo mundo come em frente à televisão, ou quando come. Hoje ninguém mais senta para bater um papo. É verdade. E os valores, onde eles estão? Se extinguiram. Então, eu tento o resgate no Conselho Tutelar, que órgão de proteção, eu preciso falar isso toda hora, que é um órgão de proteção, e eu não consigo. Você está desanimado? Eu não estou, porque eu não largo essa causa de jeito nenhum. Eu não largo, as minhas companheiras não largam também. Eu luto pela infância, eu luto pela adolescência. Eu mato e morro por eles, eu digo. Mas eu também sou dura. Eu tenho que ser. Eu tenho que chamar a responsabilidade da mãe. Ela tem que saber que ela pode ser processada por abandono intelectual. Ela tem que saber que ela pode pagar uma multa de 3 a 20 salários de referência. O dono do bar, do estabelecimento, do boteco, de qualquer coisa que seja, tem que entender que não pode vender bebida para menores, porque ele pode ser preso, porque ele pode pagar multa, porque o estabelecimento pode fechar. Os meninos que são maiores, eles têm que entender que não pode comprar bebida no carrinho e oferecer para o outro. Nós frequentamos grande festa, mesmo não sendo atribuição do Conselho Tutelar, a gente dá um apoio para a infância nas festas grandes, Poço de Monte, se você me permite falar, Claro. E o carnaval que está chegando agora. E você vê meninos caídos e bêbados, Com e 12, de 13 anos, 14, né? 14, 15, 16 anos, e nós oferecemos uma matéria, e até o Dr. Bruno colocou umas fotos no jornal, do último, pediu que o jornal pusesse dos meninos caídos, com perdão da expressão chula, todos vomitados e feito xixi, e a gente vendo aquilo, querendo proteger e não conseguia, e você chamava a mãe, e a mãe dizia, mas ele quis ir, ele só tem 14 anos, ele tem 15, mas é seu filho com 14, 15, e muitos não eram daqui, eram de outra cidade, e muitos se perderam, e muitas foram violentadas. Quer dizer, e aonde que está a mãe e o pai? Por que não buscou? Não sabe onde está o seu filho? Ele não fala para mim onde ele está. A senhora tem que se posicionar.
Não, eu não consigo mais. Se posiciona, pede ajuda, a gente ajuda. Com medida preventiva, vamos tentar, né? Vamos tentar fazer o seu papel de mãe, de pai, de responsável legal, de avô. Sim. E o seu papel de adolescente. Não é porque você tem um estatuto que lhe protege que você pode fazer tudo que você quer na sua cabeça, que dá na tua cabeça. É verdade. Você tem direitos, mas você tem deveres enquanto cidadão. É verdade. E o maior índice hoje em Bragança Paulista, Marisa, dentro do conselho, que é? Olha, eu não sei se eu tenho maior hoje, isso me entristece muito. Eu tenho uma quantia de violência sexual bárbara. É mesmo? Muito grande, a ponto de ter um protocolo de violência sexual. As pessoas são violentadas, o Conselho Tutelar tem que ser acionado, a Santa Casa é o hospital de referência, a delegacia, podendo, vai até o local, o legista também, para ser tudo feito de uma vez só, para que as pessoas não precisem se expor mais do que uma vez. Lógico, como todo sistema, isso também falha. Então, a violência sexual é muito grande. Quer dizer, a gente vê nas grandes mídias acontecendo e está acontecendo aqui na nossa cidade. Todo dia. Todo dia, Maria. Assustada. Todo dia. Todo dia eu tenho um caso. Eu tenho suspeitas, né? E os protocolos são feitos diariamente. Até trouxe o fluxograma aqui para que as pessoas que às vezes não sabem como fazer, vão direto para a delegacia, podem procurar direto a Santa Casa, que é o hospital de referência. Eu digo isso para Bragança Paulista e para a nossa comarca. Né? Desculpe, eu não sei até, eu sei que pega Atibaia, sim, né? Extrema. Eu acho que Extrema não é o nosso hospital de referência, mas Pedra Bela, Vargem e Tuiuti, o nosso hospital de referência é Santa Casa. Então, para as violências sexuais, Santa Casa é referência, os conselheiros tutelares com TAC firmado pela promotora de justiça, eles precisam vir junto para acompanhar e tudo teria que ser feito na Santa Casa. Não é sempre que dá. Eu tenho um índice muito grande de maus tratos de verdade, de criança mesmo, de criança espancada, maus tratos, não precisa só ser espancamento, também pode ser... Esses dias, eu até vou perguntar, vou colocar um exemplo para você, que eu acho que muita gente passa por isso, até eu passei por isso, eu aqui no centro, e vi uma mãe, uma avó, não sei o que seja, espancando uma criança, porque a criança queria fazer tal coisa, espancando. Nisso eu dei um grito com a mulher, ela saiu correndo, e ela ficou assustada. Naquela hora, o que eu deveria ter feito? Você pode fazer duas coisas, você pode acionar diretamente o Conselho Tutelar, eu vou deixar o telefone, 40337568, que é o telefone do Conselho Tutelar. Você pode também acionar a Guarda Municipal ou a Polícia Militar, né? Qualquer pessoa pode chamar a atenção de outra pessoa. Ah, mas eu posso segurar? Posso fazer alguma coisa? A gente também teme pela integridade física. O que você não pode ser nunca é omisso, Mariane. Isso não. Eu falei há pouco no Conselho. Você vê que alguém apanha. Você vê que alguém sofre humilhações. O maus tratos, Mariane, não é só físico. Ele é moral, sim, ele é psicológico, ele é o do assédio, né? Ele é da pessoa, da criança ou adolescente, saber que a pessoa é o provedor da casa, mas é o padrasto ou é a madrasta, e ele não é pai de todos, é pai de 2 ou 3, e os outros 4, 5 estão lá, e você não é meu filho, e você não vai comer isso. Eu não quero que você coma aquilo, isso eu não comprei para você, isso eu não comprei para aquilo outro, né? Triste. E eu tenho situações de violência sexual, eu digo para a mãe assim, faço os meus encaminhamentos, eu não posso mais ouvir a criança hoje. Hoje o psicólogo só que ouve, para que ela conte de uma única vez. Antes a gente podia fazer isso. É melhor que essa criança já foi vitimizada, né? Se tiver que ser, que seja só mais uma vez, então. Mas é meu marido. Mas, senhora, mas sustenta a minha casa, mas paga minha luz, minha água, minha comida, mas é sua filha, mas é seu filho. E às vezes eu tenho meninas maiores e já ouvi contar. Eu estou contando com propriedade de causa aqui. Tem 13 anos, mas ela deu bola para ele. Mas não deu, ele é só o seu marido, ela é tua filha. E ele pode ser o seu ex, e ela não. Mas assim, eu não vou entrar no embate com a pessoa, porque esse não é o meu papel. O meu papel não é um papel de agredir, o meu papel não é um papel de julgar, o meu papel é um papel de proteger a criança. Então, se aquele seio familiar, de alguma maneira, despencou, acabou, não existe mais, eu acolho essa criança, né? A medida de acolhimento institucional hoje, às vezes,
é muito mais benéfico do que a convivência familiar. E a convivência familiar, amiga, não precisa ser de família biológica, também pode ser de família substituta, né? E muitas delas acolhem muito melhor essas crianças. É verdade. Agora, essas crianças que são acolhidas, ela vai para o SAMA, vai para as casas de instituições em Bragança Paulista? Como que é essa? Olha como é um avanço também. Em 2001, quando eu entrei, não era assim. Então, hoje eu tenho de 0 a 6 o abrigo que se chama Lar da Benção. Lar da Benção. Que atende de 0 a 6 anos. Sim. Eu tenho de 6 a 12, que atende o SAMA. De 12 a 18, feminino, Lar Bragança feminino. E de 12 a 18, Lar Bragança masculino. Acontece que eu dificilmente acolho uma criança só. E daí eu tenho uma criança de 4, uma criança de 9 e um adolescente de 12. Daí eu levo todo mundo para o SAMA. Porque também não posso separar os irmãos. É verdade, desde 2009, né, se não me engano. Desde 2009. E o Lar da Benção, ele é um pouco mais velho. Ele já existia na minha época, mas com a efetivação da lei, começou a ser a partir de 2009 agora. Então, e o SAMA é uma grande casa, é um grande abrigo, e ele acolhe muito bem, né? Então, quando não tem jeito, que os abrigos estão superlotados, aí a gente também faz uma consulta ao juizado da infância, e se tiver que colocar os mais velhos nos lares masculinos e femininos, e os outros menores nos seus respectivos, a gente faz isso. Mas hoje tem o preparo para as cuidadoras, né? Eles fazem um trabalho super bonito, eles vivem... Não é aquele antigo SAMA que todo mundo fala, que batia, que espancava. Eu nunca ouvi, eu estou vendendo peixe, pelo preço que eu comprei. Hoje tem um setor técnico qualificado, a gente né? sempre vem falando do SAMA, do Lar da Benção, a gente sempre traz as presidentes aqui para justamente estar falando. Hoje é uma grande família. Uma grande família. E eu acompanho de perto e vejo o trabalho dessas pessoas, um trabalho muito bonito, quer dizer, tem nutricionista, tem uma cuidadora para tanto X de criança. Isso. Claro, com todas as suas dificuldades, com a ajuda da população, da sociedade, que ajuda muito a essas instituições a melhorarem cada dia o espaço físico. Então, isso é muito bacana, né? A gente percebe que, às vezes, as crianças não querem nem voltar para a família. Muitas vezes. Não tem um lar. Muitas Lá vezes. é o lar delas. Infelizmente, eu já fiz reacolhimentos. E esses reacolhimentos, eles me judiaram muito, Mariane. E de atender adolescente e dizer, eu prefiro ir para o abrigo, para ficar onde que eu tô. Tudo que a senhora contou para mim não era verdade. A minha família não melhorou. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Só que também não é assim. Porque daí eu acho que quem para em Mateus tem que embalar. Sim? E é muito fácil você ter o seu filho e não ter estrutura nenhuma. E eu digo isso. Eu não quero ser liviana por isso. As pessoas deviam saber se tem competência ou não para ser mãe. Muitas deviam não ser. Deviam não ter tido filhos. Eu não digo de ter tido e de ter matado, dado, não é isso que eu estou dizendo. Né? Ter se programado para tal. Sim. Né? Criança, ela não é um meio de sobrevivência. Para que você ganhe suas pensões, para que você ganhe as suas bolsas, não sei o quê, para que você consiga isso, aquilo outro. Eu vejo Bragança vem tentando avançar. Agora, nesse período de férias, o município conseguiu que parte dessas crianças ficassem nas creches, né? Enquanto as mães trabalhavam, que o direito de creche é da criança, não é da mãe, nem do pai. O estatuto ele é muito claro com isso, mas a gente também não quer polemizar, porque a gente sabe da dificuldade, não é aqui a dificuldade de todo mundo, então a gente vai tentando adequar, né, Mariane? É verdade. E assim a gente vai levando. Bom, nosso tempo está esgotado, a gente tinha muito mais que conversar, na verdade, realmente dava um coletivo de imprensa aqui, novamente, aqui no programa, mas deixa o telefone para contato, se alguém ouvir ou ver qualquer tipo de abuso, né, em cima da criança, é só ligar no telefone do conselho, né? Eu vou deixar, é muito fácil. Ou você diz que 100, né, 100, é anônimo, você não precisa se identificar. Isso é um órgão da Secretaria de Direitos Humanos. E essas denúncias, elas chegam ao Conselho Tutelar, elas chegam à Delegacia da Mulher e chegam ao Ministério Público. Você não precisa falar o seu nome, seu endereço, nada. Você precisa contar aonde que é que acontece o quê. Quantas crianças tem, mais ou menos o que acontece e o local dos fatos. Isso você não pode fugir. Ficou muito difícil? Prefere ligar direto para o Conselho Tutelar, porque acha que vai ser mais rápido? Você vai ligar 4033-7568.
Marisa, eu consigo ligar nesse telefone à noite? Não, não consegue. Aonde você vai ligar? Na Guarda Municipal, 153 ou 4603-1880. Me desculpe, comandante, dá o telefone, né? Mas é importante. Claro. Então ligue, eu preciso que o Conselho Tutelar seja acionado. Nós temos um plantão à distância, mas esse plantão à distância, os telefones estão para hospital, para Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e alguns outros lugares que tem, porque senão todos os usuários, todas as pessoas ficarão ligando. E às vezes é trote, a gente não tem também como verificar no ato a veracidade da denúncia ou não. Então chamou a Guarda Municipal, imediatamente ela vai acionar o Conselho Tutelar. E nós vamos tomar as providências que precisam. Lembrando sempre essa pessoa aí, que está do outro lado, está ouvindo, e eu tenho certeza que pode propagar. O Conselho Tutelar, Mariane, ele não atende porque ele achou bonito. A denúncia acontece e nós só vamos a algum lugar se a denúncia existir. Ninguém sai do Conselho Tutelar porque adivinhou que algum lugar tem. Alguém denunciou. Prestem atenção nisso. Bom, Esse e é o meu agora recado. com o avanço, né, da tecnologia, você também pode filmar, né, e estar encaminhando também, não é? Não, pode mandar por e-mail. Eu posso deixar também o e-mail do Conselho Tutelar, é ct de Conselho Tutelar, ctbraganca@hotmail.com. E o endereço é Avenida São Lourenço, 259, ali na Rua do Big, na Rua da Casa Verde, todo mundo já conhece, há bastante tempo é lá. E nós estamos à disposição. Obrigada, Marisa. Obrigada pela participação aqui. O programa acaba sendo um programa de utilidade pública e a gente está aqui para isso mesmo, para informar, para orientar as pessoas. Isso é importante, não é? A gente está aqui fazendo o nosso papel a hora que vocês quiserem. Eu fiquei assustada pelo que você me contou, porque eu não fazia ideia disso, mas é bom a gente alertar as pessoas que e não está acontecendo muito longe, não. Não está acontecendo lá no Nordeste, em São Paulo, lá nas capitais, não. É aqui em Bragança mesmo. E a violência, só mais uma coisinha. A violência, Mariana, quero falar para você que a pessoa, por exemplo, falando da nossa cidade, não está aqui no centro da cidade e o violentador é lá do Tanque do Moinho. Acontece na sua casa. A violência sexual é no seu meio, não é no meio dos outros. Esse é aviso que eu queria deixar. Muito bem, Marisa, obrigada e uma boa tarde para você, querida. Você também, volto sempre. Um abraço. Beijo grande. Eu vou para um intervalo e volto já já, não saio daí. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the street.